simulado tá aí fixado no chat, então vocês vão acompanhar, beleza? Então, gente, simulado da UES, tá certo? De gramática, com foco nestes assuntos aqui, ó. Classes de palavras, regência e crase, sujeito e concordância, orações, pontuação e acentuação gráfica. São esses os assuntos, né? Separei 10 questões e iremos revisar esses conteúdos aqui. Então, vem comigo. Primeira questão é uma questão, gente, muito padrão, muito comum nas provas de AUS, que é a função do OA/OSAS, certo? Função do OA/OSAS, beleza, gente? Então, olha só. Considerando a classificação morfológica dos termos destacados, respectivamente, assinale a opção. Aqui é um cuidado para aquela pessoa que pensa que o OA/OSAS sempre é artigo, né, gente? Então, vamos falar aqui, ó, OA/OSAS. Professor, quando é que o AAS, ele vai ser artigo? Quando é que o OAS vai ser artigo? Quando ele estiver ligado a substantivo, tá certo? Então, o OAS vai ser artigo quando estiver relacionado a substantivo. Tem que ficar muito atento com a ideia da concordância. Artigo que é artigo faz concordância com o substantivo. Então, repara só, gente, que aqui, ó, o O está ligado ao quê? O O está ligado a Brasil, o O está ligado a fascinava. Fascinava é verbo, Brasil, substantivo, e esse que, ele é um pronome relativo. Então, gente, vamos começar aqui pela figura do artigo, né? Ó, o Brasil, o O está ligado ao substantivo Brasil. Se Brasil é substantivo, este O tem função de artigo. Então, o segundo termo é artigo, não é pronome pessoal, não é pronome demonstrativo, é artigo, e aí você elimina já duas alternativas. Se eu falei para vocês que artigo vem antes de substantivo, este O não pode ser artigo por conta que ele está antes de o quê? Então aqui eu já também poderia eliminar aqui, ó, eu não sei qual é a função do O aí, mas eu já sei que não é artigo por conta que artigo vem antes de substantivo e concorda com o substantivo. Então vamos agora para a próxima regrinha. Ó, vamos para cá. Pera. Próxima regrinha aí, gente. Próxima regrinha, que é o OS, AS, quando ele está ligado ao que ou ao de. Então, quando ele estiver ligado a que, estiver ligado ao de, e você conseguir substituir os, AAs por aquilo, por aquele, aqueles, lembrando que essa aula é um simulado de revisão. Aquela, aquelas. Então, quando esses dois requisitos forem cumpridos, primeiro, ele vem antes de que e de. Segundo, ele equivale a aquilo, aquele e aquela. Então, quando isso acontecer, esses caras vão ser pronomes demonstrativos. Eles vão ser o quê? Pronomes demonstrativos, tá bom? Então, ó, já que o que falta hoje, ó, o antes de que, e veja que eu consigo trocar por aquilo, ó, já que aquilo que falta hoje a este país são motivos de alegria. Então, nós temos um pronome pessoal? Não, nós temos um pronome demonstrativo em que ele é chamado de pronome demonstrativo reduzido. Por que ele é chamado, pessoal, de pronome demonstrativo reduzido? Justamente porque é a forma reduzida do aquilo, do aquele e do aquela.
Tranquilo? Então a gente já sabe qual é a resposta. E o próximo, gente, o próximo é os, as, em que ele está ligado a verbo, beleza? Aqui, gente, ele vai ser pronome oblíquo, certo? Esse pronome oblíquo, ele é usado, pessoal, para substituir termo. Ele é usado para substituir termo. Então, a minha recomendação, para você confirmar que o os, o as é pronome oblíquo, substitua. Faça substituição. Você vai conseguir substituir o os, o as, você consegue substituir por um substantivo, certo? Então, se eu digo aqui, ó, eu a amo, eu consigo trocar esse a por um substantivo, ó. Eu amo Vitória, entendeu? Então, o pronome oblíquo, ele tem esse fator de substituição. Eu a amo, certo? Então, perceba aqui, ó, encontrava um estrangeiro que o fascinava, né, ó? Encontrava um estrangeiro que o fascinava. Beleza? Encontrava um estrangeiro que o fascinava. Vamos trocar esse ou por Pedro. Ó, encontrava um estrangeiro que fascinava Pedro. Certo? Então, olha como ele está aí na função, ó. Está ligado a verbo, ao verbo fascinar, né? Fascinava. E você consegue substituir por um substantivo. Isso aí vai ser o quê, ó? Um pronome pessoal. Um pronome o quê? Um pronome oblíquo. Então, a 1 aí, letra D. Revisa aí as funções do aos as. São muito comuns nas provas da UES. Beleza? Próxima. Ó, as palavras destacadas classificam-se morfologicamente como, beleza? Pessoal, o que nós temos aqui é o papel do advérbio, certo? O advérbio é classe gramatical invariável, beleza? O advérbio é uma classe que traz semântica à estrutura. Qual semântica, professor? Tempo, modo ou lugar. Tem outras? Tem. São as principais. E o advérbio, ele é uma classe que modifica, certo? Ele é uma classe que modifica. Então, o advérbio, ele tem por finalidade modificar 3 classes gramaticais. Ele modifica adjetivo, ele modifica verbo e ele modifica advérbio. Então, nós temos que ele é invariável. Se ele é invariável, ele não sofre o quê? Ele não sofre flexão. Então, ele vai estar ligado, né? Então, você tem, ó, o advérbio se ligando. Eu já coloquei, deixa. Eu tenho aí o advérbio. Eita, droga. Ah, perdi as anotações. É só você voltar e tirar o print. Então, só para colocar aqui, ó. Ó, o advérbio ligando-se a adjetivo, ligando-se a verbo e ligando a ele mesmo, né? Advérbio. Então, aqui, ó, não acha nenhuma China longe, né? Ó, veja aqui que eu tenho, ó, não acha nenhuma China longe. Então, aqui, ó, demasiado está ligado a longe, né? Pessoal, aqui eu tenho demasiado como advérbio. A palavra demasiado, né? Quando ela é advérbio, ela equivale a muito. Ó, não acha nenhuma China demasiado longe. Ó, não acha nenhuma China muito longe.
Nenhum negro demasiado negro, né? Ó, nenhum negro muito negro. Nenhum ente demasiado estranho. Nenhum ente muito estranho. Então, ó, demasiado aqui, ó, está ligado a negro, ó. Nenhum ente demasiado estranho, ó, está ligado a estranho. Então, ó, estranho é adjetivo de quem? De ente. Negro é adjetivo de quem? De negro. Olha que interessante, olha. Negro aqui é substantivo. Então, nenhum negro demasiado negro. Então, esse negro aqui é adjetivo do substantivo negro, certo? E aqui eu tenho, ó, acha, nenhuma China longe, né? Então, aqui eu tenho longe também como adjetivo. Então, a resposta aí, letra C, certo? Letra C está empregado como advérbio, tá bom? Entendido aí, gente? O fácil dessa questão, gente, é que ele deu 3 termos. Então, bastava você classificar um para você conseguir acertar, né? Por exemplo, essa aqui, ó, ente demasiado estranho, ó, ente é substantivo. Este ente, ele é estranho. Então, estranho aí é adjetivo de ente, certo? E aí, demasiado vai ser advérbio de estranho. Então, revisa lá dentro da plataforma, revisa lá o jogo do Liga-Liga, para você fixar, compreender ainda mais esse joguinho aí de classes morfológicas. Beleza, gente. Ó, questão 3 aí. Não há preposição em. Não há preposição em. Não há preposição em, certo? Lembrando, pessoal, que a preposição, certo? Ela é uma classe gramatical invariável. A preposição, ela é uma classe gramatical invariável. Tá certo? Então, quando você pega aqui, ó, a presidência, isso aqui é o fenômeno da crase. Se eu tenho crase aí, eu tenho aqui, neste exemplo aí, ó, uma preposição mais um artigo, ó, que é justamente o a mais a, originando o que, ó? A crase. Tá certo? Então, a preposição aqui dentro, a preposição. Neste exemplo aí, nós temos uma contração de uma preposição mais artigo, mas ele está simplesmente perguntando. Não há preposição em. Aí, aqui há uma preposição embutida dentro de quê? Da crase. Anotem aí, gente, o a mais verbo no infinitivo. O a mais verbo no infinitivo, que é aqueles verbos que terminam em AR, ER e IR, o a vai ser preposição. Uma das funções do a, viu, gente? O a como preposição, ele vem antes de verbo no infinitivo. Então, ó, chego a pensar. Pensar é verbo. Então, este a que está aí, ele é preposição. Então, anota. A mais verbo no infinitivo, o a é preposição. O a mais verbo no infinitivo, o a é preposição. Beleza? Aqui, gente, o apoio à Lava Jato, né? O apoio à Lava Jato. Aqui também temos a crase, né? Se aí dentro eu tenho a crase, certo? Aqui eu tenho preposição mais artigo, certo? Preposição mais artigo. A resposta é a letra B. Estancar a sangria, ó. O a vem antes de sangria. Sangria é um substantivo. Veja que esse verbo aqui ele não rege preposição, ó. Estancar, estancar algo. Então ele não rege preposição. Até porque se houvesse a regência, iria haver a crase.
Então, este A que está aqui, ele é apenas um artigo. Ele é apenas o quê? Ele é apenas um artigo. Beleza, gente? Então, é isso aí. Então, a resposta dá 3, a alternativa de letra B. Anotem assim, gente, por favor, casos em que o A é só preposição. Anotem aí e decore isso aqui, gente. O A mais masculino, o A mais artigo, isso já caiu na US. O A mais artigo indefinido, o A no singular e uma palavra à frente no plural, e A mais verbo no infinitivo. Aproveitando o gancho, quando isso ocorrer, temos o que? Crase proibida. Quando isso ocorrer, temos um exemplo claro de crase proibida. Então, o A mais masculino. Então, se você falar aqui, ó, a gás. Gás é masculino. Então, este A, ele é preposição. Certo? Ele é preposição. O A antes de artigo indefinido. O A mais plural, o A no singular e palavra à frente no plural, o A é só preposição. E o A mais verbo no infinitivo. Então, 3 aí, letra B é a resposta. Entendido, gente? Beleza? Próxima. Questão 4 é sobre o padrão, né, de emprego da crase. Então, vamos só recapitular aqui, gente, ó. Só recapitular aqui, ó. Crase pelo mesmo motivo, certo? Crase pelo mesmo motivo. Você tem a regra geral. O que é a regra geral, Edson? A crase é a junção de preposição mais artigo, certo? Você tem a regra da locução. Regra da locução, isso aqui é muito comum, certo? Regra da locução, gente, independe de regência, certo? Então, você tem regra geral, preposição mais artigo. Você tem a regra da locução, que é dividida em 3 categorias. Locução adverbial, locução prepositiva e locução conjuntiva, certo? Locução adverbial, você vai marcar pela ideia de modo, de tempo e de lugar. Locução prepositiva, ela termina na preposição de, à procura de, certo? À espera de. Conjuntiva, ela termina em que, à medida que, à proporção que. Vocês vão anotando aí, certo? E a outra regra, ele pode cobrar, é a regra da crase facultativa, certo? Facultativa, beleza? Então, neste caso aí, ó, facultativa, com pronome possessivo singular, facultativa antes de nome de mulher e facultativa após até. Então, de forma geral, crase pelo mesmo motivo vai envolver essas 3 regras. Regra geral. Nesta regra geral vai haver a regência da preposição a, certo? Vai haver a regência de a. E o substantivo feminino ele vai aceitar o artigo. É nessa regra geral que você vai trocar a feminina pela masculina, em que você vai aplicar a regra do cachorro, ao, aos, é assim, ao, aos. Locução adverbial. Na locução, não precisa
Opa. Não. Isso. Não precisa de regência. Não precisa de regência. Certo? E crase facultativa, regência de A mais os 3 casos aí. Certo? Então aqui, ó, quando eu pego essa questão, ocorre o fenômeno da crase pelo mesmo motivo. Ó, aspirar à liberdade, gente, ó. Aspirar está no sentido de desejar. Isso aqui é regência. Quando aspirar estiver no sentido de desejo, ele rege a preposição a. Beleza, então já sei aí. Se eu trocar liberdade por sucesso, então eu vou falar como, ó, aspirar ao sucesso. Então essa frase aqui, ela envolve a regra geral de crase, regência da preposição a de aspirar e artigo de liberdade. Beleza? Aqui, gente, na letra B, você tem a mais infinitivo. A mais no infinitivo, a crase ela é o quê? Proibida. Então aqui não pode ter crase, gente. Na letra D, eu tenho a mais masculino. A mais masculino, a crase também é proibida. Só toma cuidado com a exceção, isso já foi tema na UES. A exceção fica por conta da relação de a moda de e a maneira de, né, ó. Ele fez um gol a Pelé, ele fez um gol a moda, certo? Isso já foi cobrado, viu, gente? Essa seção do masculino já foi tema de prova. Então não pode ser letra D, porque eu tenho A mais masculino. Lembra que eu disse A mais infinitivo e A mais masculino, este A vai ser apenas preposição. Este A vai ser somente o quê? Só preposição. Certo? Agora olha a letra A, que é a resposta. É preciso dedicar-se, ó. Quem se dedica a. As vontades secretas. Vamos trocar vontades por desejos. Dedicar-se aos desejos. Então, a crase aqui envolve a regência do verbo dedicar-se e o artigo de vontades. A mesma coisa acontece no item aspirar à liberdade. Na letra C, sentiu-se à vontade. A vontade é o modo. Portanto, isso aqui é uma locução adverbial. Revisa as locuções adverbiais, são muito exploradas na UES. Então a resposta é a letra A. Se no texto ele tivesse dito estudo à noite com a crase, seria a letra C a resposta, porque a vontade é a mesma regra de à noite, né? À noite é uma locução que remete à ideia de tempo, então vai ser locução adverbial. Então essas questões nos fazem, olha, quanta coisa revisamos com uma única questão. Então lembrando que essas questões eu não estou saindo do básico no sentido de explanação, né? Você já viu conteúdos meus anteriores, então essa aula ela é uma aula de revisão para você que vai fazer o concurso daqui a uma semana, daqui a 15 dias. E cada erro que você cometer neste simulado, você aumenta as revisões. Edson, eu não estou seguro ainda em locuções adverbiais. Então, rever o vídeo, aumenta as revisões neste tópico para você fortalecer seu conhecimento nesse conteúdo gramatical. Tá bom? Beleza. Olha a próxima, questão 5 aí. Assinale a opção em que a classificação sintática dos termos da oração está correta. A resposta dessas 5 é a letra B.
essas reservas de água é o sujeito, né? Por que, professor, é sujeito, né? Porque aqui nós temos uma relação, né, ó, de verbo, certo? Verbo e sujeito da oração. Essa relação entre sujeito e verbo é uma relação de concordância. É uma relação de concordância. Então, eu vou pegar aqui, ó, estão diminuindo, e eu vou perguntar, o que é que estão diminuindo em todo o planeta de forma impressionante? A resposta aí vai ser exatamente o sujeito, essas reservas de água. Então, essas reservas de água, vou destacar em verde, é o sujeito da oração, certo? É o sujeito da oração, beleza? Então, eu vou pegar aqui, ó, e fazer a perguntinha, que ou quem é que mais o verbo, né? Quem é que mais verbo? O que é que estão diminuindo em todo o planeta de forma impressionante? Essas reservas de água. Beleza, gente? Ok. Então vamos nessa, gente. Ó, aqui, ó, de forma impressionante, é termo preposicionado. Se é um termo preposicionado, não pode ser objeto direto. Por quê, professor? Porque objeto direto é sem preposição, certo? Sem. O objeto indireto é com preposição, sim. Tem uma preposição aqui? Tem. Só que não é a função de objeto indireto. Vamos entender aqui para vocês compreenderem, gente. Quando você pegar o verbo e você conseguir perguntar onde, ó, onde, quando e como, pegou o verbo, fiz a pergunta onde, quando e como, a resposta dessa pergunta será o adjunto adverbial. O que é mesmo, Edson, adjunto adverbial? É o termo da oração que representa ideia de lugar, ideia de tempo e ideia de modo. Então, lugar, tempo e modo, adjunto adverbial. Então, se eu falo para vocês que eu nasci em 1993, que eu nasci em Apodi, certo? E que eu nasci lentamente, eu tenho aqui 3 adjuntos adverbiais. E aqui eu tenho, gente, ó, eu nasci, peraí. E aqui eu tenho, ó, eu nasci quando? Olha a resposta. 1993. Eu nasci onde? Em Apodi. Eu nasci como? Lentamente. Então, esses 3 carinhas aqui, ó, vão ser o quê, ó? Adjuntos adverbiais. Então, onde, quando e como vai estar ligado a adjunto adverbial. Então, gente, ó, estão diminuindo. Estão diminuindo onde? As águas estão diminuindo onde? Estão diminuindo em todo o planeta. Em todo o planeta é um adjunto adverbial de lugar, certo? Então, ele não é objeto indireto. Outra pergunta que eu poderia fazer é: elas estão diminuindo como? De forma impressionante. Como elas estão diminuindo? De forma... Estão diminuindo como?
E aí você tem, ó, de forma impressionante. De forma impressionante. De forma impressionante, adjunto adverbial de modo. Certo? Então, letra B, a resposta aí da questão 5. E D, estão diminuindo, núcleo do predicado nominal, errado. O predicado nominal, gente, ele vai ocorrer quando você tem verbo de ligação mais a característica, certo? Essa característica, ela é o predicativo. Ela é o predicativo. O núcleo do predicado nominal é o nome. O núcleo do predicado nominal é o nome, não o verbo. O núcleo do predicado nominal é o nome e não o verbo, certo? Então tá errado aí. É núcleo do predicado nominal? Não, certo? Não é. Aqui, gente, estão diminuindo, representa uma ação. Se é ação, é um predicado verbal, certo? Se é ação, predicado verbal. Então, essa aqui é 5. Ficou fácil pela resposta, né? Essa aqui ficou claro. O que é que estão diminuindo? Essas reservas de água. Ficou claro por isso. Tá bom? Ó, próxima, questão 6 aí. A relação de sentido estabelecida pela conjunção destacada em não usaria a previdência como estratégia, e sim a reforma tributária, desculpa. Gente, para vocês que não sabem, o E, ele pode ter cunho aditivo, sim, é o mais comum, é o que a maioria vai marcar, sim, como também o E pode ter cunho adversativo, certo? Quando o E tem cunho adversativo, ele demarca uma oposição. Ele vai ser equivalente a, porém. Ele vai ser equivalente a mais. Ele vai ser equivalente a, no entanto. Ele vai ser equivalente a, todavia. Ele vai ser equivalente a, entretanto. Olha só, aproveitamos a questão e revisamos aí as conjunções adversativas. Mas, porém, contudo, todavia. Cadê o contudo? Contudo. Ó, anotem isso aí, gente. Então, perceba aqui, ó, que este E tem equivalência a mais. Olha só. Não usaria a previdência como estratégia. E sim a reforma tributária, mas sim a reforma tributária. Não usaria isso, mas sim aquilo. Então tá aqui, ó. Muitos vão marcar a letra B como resposta, associando o E à adição, certo? O E vai ser aditivo, indicando o quê? Uma soma de ações. Então, gente, eu costumo falar muito assim, ó, para você tentar compreender. O E, ele vai ser aditivo quando ele relaciona sinais iguais, ó. Mais com mais, menos com menos. O E vai ser adversativo quando ele relaciona sinais diferentes. Mais com menos, menos com mais. Como assim, Edson? Você diz algo positivo e reforça com algo positivo. Você diz algo negativo e soma com algo negativo. Uma vez que você fale algo positivo e traga algo negativo, você quebra a expectativa, você traz uma oposição. A mesma coisa acontece com o menos e o mais. Então vamos entender aqui num exemplozinho básico, ó, Edson
estuda e trabalha. Ó, e Edson estuda e não trabalha. Então, qual das duas formas o e ele é adversativo, gente? Ó, estudar é positivo, trabalhar é positivo. Então, esse aqui, ele é aditivo. Ó, soma de sinais iguais. Estudo é positivo, não trabalha é negativo. Então, traz o quê? Sinais diferentes. O e aqui, ele tem equivalência aqui, ó, a mais. Edson estuda, mas não trabalha. Então, aqui ele é o quê? Ele é adversativo. Ele vai ser o quê? Ele vai ser adversativo. Então, 6, letra A é a resposta. Relembra comigo aí as conjunções condicionais. Se, caso, sem que, contanto que. Relembra comigo as conformativas. Conforme, segundo, que aproveita e revisa isso. Segundo, consoante, como, cuidado, gente, o como pode ser conformativa. Como é que eu vou saber, Edson, que como é conformativo? Você consegue trocar como por conforme, certo? Então, não pense que o como sempre é comparação. É assim? Então, nós temos aí essa relação. Beleza. Olha a próxima. Questão 7. Ó, sobre a sintaxe da frase, nunca imaginei que o Brasil houvesse pessoas ocultas. Ele fala na A, as duas orações não têm sujeito. Cuidado. Nós temos aqui dois verbos, que é imaginei e houvesse. Certo? A gente já sabe encontrar o sujeito, né? Fazendo a perguntinha. Quem é que mais verbo? Não é assim? Então, ó, nunca imaginei. Veja que o imaginei está ligado a eu. Eu nunca imaginei. Certo? Então, aqui a gente já mata. As duas orações não têm sujeito. Tá falso. Não é assim? A gente já elimina. A primeira, o sujeito é eu. Vamos aproveitar aqui, ó, e falar do sujeito oculto. O sujeito oculto, ele ocorre na omissão. Na omissão de quem, Edson? Do eu, do tu, do ele, do nós e do vós. Veja que o imaginei, o sujeito está oculto. Sujeito oculto pode receber outras nomenclaturas, como o sujeito elíptico, sujeito desinencial, sujeito subentendido. Certo? Ele pode trazer isso aí. Beleza? Gente, na letra C, ele diz que no Brasil é objeto indireto, falso. Veja que no Brasil expressa lugar. Se é lugar, é adjunto o quê? Acabamos de ver. É adjunto adverbial. Então, no Brasil não é objeto indireto, é adjunto adverbial. Lembra que o adjunto adverbial você mata pela ideia de tempo, ideia de modo e ideia de lugar. Tá bom? Vamos agora observar aqui, gente, o verbo haver. O que é que você tem que observar quando cair o verbo haver? O verbo haver, ele vai ser impessoal, né, gente? Ele vai ser impessoal
Neste caso, nós teremos um sujeito inexistente. Nós teremos um verbo no singular. É assim? Quando o verbo haver for equivalente a existir, equivalente a ocorrer, equivalente a acontecer ou demarcando o quê? Tempo passado. Beleza? O que é que acontece, gente? Quando o verbo haver, anota isso aí, revisa comigo. Quando o verbo haver for impessoal, ou seja, ele equivale a existir, ocorrer e acontecer, ou indica tempo passado, vocês vão ter um sujeito inexistente, ele não pode ir para o plural e ele vai ser chamado de impessoal. E ainda tem uma coisa importante, ele vai ser um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto vai estar ligado a objeto direto. Então, como é que você vai aprender isso? Conseguir trocar o verbo haver por existir, ocorrer, acontecer, ou demarcou o tempo passado, aí você vai afirmando. É impessoal, sujeito inexistente, o verbo fica no singular e ele é um verbo transitivo direto. Ou seja, o termo que vai estar ligado a ele não é sujeito, até porque o sujeito é inexistente. O que vai estar ligado a ele vai ser um objeto direto. Então vamos fazer o teste aqui, ó. Houvesse pessoas ocultas. Veja que houvesse, eu consigo trocar por existissem. Ó, existissem. Então o verbo haver significa existir. Então ele é o quê, gente? Ele é um verbo impessoal. Então ele é um quê? Ele é um verbo impessoal. Então ele é um verbo transitivo direto. Ou seja, ele vai estar ligado a um objeto direto. Então, pessoas ocultas é o sujeito? Peraí. Pessoas ocultas é o sujeito? Não. Pessoas ocultas é o objeto direto da segunda. Desculpa. Pessoas ocultas, pessoas cultas é objeto direto do verbo haver. A resposta ficou por conta da letra D, em que ele diz que a segunda oração funciona como objeto direto da primeira. O que é que eu tenho que observar nessa questão, gente? Eu tenho que observar, ó, o quê? Então vem para cá, ó, vem para cá. Anota isso aqui, ó, vai cair na sua prova. Você tem o verbo, você vai encontrar o sujeito desse verbo primeiro. Isso é um processo que você vai aprender. Você vai encontrar o sujeito primeiro, depois você vai perguntar o quê? A resposta vai ser a oração introduzida pelo que e se. Essa oração aqui, gente, que for a resposta dessa pergunta, vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. O que é, Edson? Uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Nada mais é do que um objeto direto. Então vamos lembrar. Primeiro, eu vou encontrar o sujeito. Segundo, vou perguntar o que ou quem. A resposta vai ser a oração introduzida pelo que e se. Então, se eu disser a vocês assim, ó, Edson perguntou se eu estudei. Ó, verbo. Quem é que perguntou? Edson.
Edson é o sujeito. Edson perguntou. Edson perguntou o quê? Ó, se eu estudei. Ou seja, ó, esse se aqui ele é uma conjunção integrante. Veja que você consegue trocar por isso, ó. Edson perguntou isso. Então lembra desse detalhe, né? A conjunção integrante que se, ó, esse que se como conjunção integrante, você consegue trocar por isso, né? Ó, Edson perguntou isso. Então veja, Edson perguntou o quê? Se eu estudei. Então, se eu estudei, é exatamente a oração subordinada substantiva objetiva direta, que tem função de quê? Objeto direto. Então, o que é que ele falou aqui, ó? A segunda oração funciona como objeto. Qual é a segunda oração, Edson, aí? Qual é a segunda oração desse termo? Ó, que no Brasil houvesse pessoas cultas. Qual é o sujeito de imaginei? É eu. Eu nunca imaginei, olha a pergunta. Eu nunca imaginei o quê, ó? Olha a resposta. Que no Brasil houvesse pessoas cultas. Exatamente o que? O processo que eu acabei de ensinar a cada um de vocês. Tá bom? 7, letra D, a resposta. Ó, vamos para 8, né? Temos a 8 aí, ó. Assinale a opção cujo exemplo segue o que dita a norma padrão da língua portuguesa quanto à concordância verbal. Então, concordância verbal, vou ficar de olho no verbo. Vamos destacar os verbos aqui, ó. Tem, haverão, costumam atravessar, seguem. Olha aí. Vamos lá? Vamos começar com o verbo haver? O que é que você sabe sobre o verbo haver? Vou pegar o verbo haver, vou substituir. Se eu conseguir substituir por existir, ocorrer e acontecer, o verbo haver vai ser verbo impessoal. O sujeito será inexistente. Ele vai ficar no singular, ou seja, ele não pode ir por plural. E ele é um verbo transitivo direto, que vai estar ligado a quem? Ao objeto direto. Tá certo? Então, ó, a partir de 2018, haverão regras definidas, ó. Tá errado. Por que, Edson? Porque veja que o verbo haver está empregado como verbo impessoal. Perceba que ele equivale a existirão. Ó, existirão regras definidas. Se ele é impessoal, obrigatoriamente o verbo haver não pode ir para o plural. Então, o correto da letra B seria haverá regras. Haverá regras. Beleza? Olha essa letra C. Serão autuados os pedestres que costumam atravessar fora da faixa. Olha. Quem é que costuma atravessar fora da faixa? Ó, os pedestres. Os pedestres costumam? Não. Os pedestres costumam atravessar fora da faixa de segurança. Então tá errada C. E olha a letra A, gente. Na letra A, você lembra, né? Ó, o tem e o vem sem o acento é quando o sujeito estiver no singular. O tem com acento, o vem com acento é quando o sujeito estiver o quê? No plural. Então, ó, algumas punições previstas no Código de Trânsito Brasileiro não têm regulamentação até então, ó. O que é que não tem regulamentação até então? Ó, as punições. As punições aqui, gente, por que eu estou destacando punições? Porque, na verdade, punições é o núcleo do sujeito, certo? E na concordância verbal, ó, falta o acentozinho aqui, ó,
o verbo concorda com o núcleo do sujeito. O que é o núcleo do sujeito? Palavra mais importante do sujeito. Essa palavra ela não é preposicionada, certo? E, em geral, o núcleo do sujeito é formado por substantivo. A resposta está na letra D. Seguem bicicleta e carros. O que é que segue no mesmo sentido de circulação? Bicicleta e carros. Você está diante, pessoal, de quê? De um sujeito composto. Bicicleta e carros é um sujeito composto. Beleza, gente? Anotem também isso. Sujeito composto. Se você tiver sujeito mais verbo, este verbo vai para o plural. Para quê, professor? Para concordar com ambos. Se for invertido, se o verbo vier antes, como está na letra D, e os núcleos do sujeito vier depois, ou seja, sujeito composto posposto, este verbo pode concordar no plural com os dois, como ele colocou aqui, ó, seguem, como também ele pode concordar apenas com o mais próximo, ou seja, era perfeitamente possível eu colocar segue bicicleta e carros no mesmo sentido de circulação. Cuidado, porque dessa forma, mesmo no singular, estaria correto. Segue concordaria apenas com o mais próximo, que é bicicleta. Certo? Essa aqui é a nossa resposta. Então, lembra da letra B, revisa o verbo haver, certo? Eu sei que você já tem um conhecimento acerca desses caras, então aí é relembrar, como eu sempre falo, relembrar é viver. Vamos para 9. Na frase, o emprego dos dois pontos, vamos falar um pouquinho dos dois pontos aqui. Pessoal, quais são os usos dos dois pontos? Alguns usos dos dois pontos, vamos colocar aqui. Introduzir aposto. Introduzir aposto. Ele serve para introduzir citação. Ele serve para introduzir uma enumeração. Ele serve para introduzir uma enumeração, ó, e indicar o início de uma enumeração. O que é que marca uma enumeração, gente? Uma sequência de termos, né? Ó, X, Y, Z. E não tem uma enumeração aí, né, gente? Veja que o termo que está aqui, ó, as distrações pelo uso do celular. Não tem uma enumeração aí. Então, não pode ser a letra E. Letra B, indicar uma citação. Gente, outra dica. Citação é comum usar também, além dos dois pontos, é comum usar as aspas. É comum usar as aspas para demarcar a citação. Separar orações, não, essa não é uma função. A vírgula, sim, ela tem função de separar orações, mas aí, no caso, os dois pontos, não, né? E ela serve também para introduzir uma explicação. Serve para introduzir um esclarecimento de algo, né? Esclarecimento, que é a resposta da 9 aí. Então, cada um desses que eu falei, gente, introduzir aposto, você vai estudar, você vai revisar. Quando é que os dois pontos, uma frase, você pega uma frase de cada, uma frase em que ele introduz um aposto, uma frase que ele introduz uma citação, uma frase que ele introduz uma enumeração, só para você ter a ideia, tá bom? Então, ó, ainda assim, o país se preocupa agora com um novo perigo,
Então, esse novo aqui, esse termo novo perigo, ele antecipa a informação que vai vir depois. Ele fala para você, olha, após os 2 pontos, eu vou falar, eu vou te esclarecer que perigo é esse. E ele fala, agir as distrações pelo uso de celular. Então, 9 aí, letra D. E a 10, assinale a opção em que uma mesma regra ocasiona o acento de todas as palavras listadas. Beleza? Vamos lembrar, gente, que existe a regra geral de acentuação. Essa regra, ela divide as palavras em 3 categorias. Quando o acento é aqui, quando o acento é aqui e quando o acento é aqui. Se for acentuado na última, é oxítona. Se for acentuado na penúltima, é paroxítona. Se for acentuado na última, é proparoxítona. Então, você pode, primeiro, que eu recomendo, você passar esse funil, esse filtro, para tentar observar. Então, essa aqui é o quê? Regra geral, certo? Lembrando que proparoxítonas, todas recebem acento. Todas recebem. Oxítona vão ser acentuadas as que terminam em A, em E, em O, em e ens. Paroxítonas vão ser acentuadas as que terminam em ão, ãos, ãs, on, e is, us. Temos também R, N, L, X, PS, ditongo, certo? Então, nós temos aí as terminações. A mais cobrada de todas é paroxítona, que termina em ditongo. É a mais explorada de todas. Paroxítona, que termina em ditongo. Tá bom? Então, olha só, gente. Vamos lá. Aqui, ó, trânsito. Trânsito. Vamos fazer um padrão de cor aqui, gente, para diferenciar, certo? Vamos fazer um padrão, ó. Oxítona é laranja, para ficar bem visualmente aí, ó. Paroxítona é verde e proparoxítona eu vou colocar azul. Pronto. Vamos começar com as proparoxítonas. Todas são acentuadas, né? Então, ó, trânsito é proparoxítona, próxima é proparoxítona, cândido é proparoxítona. Não é assim? Beleza. Então, essas 3 aí, ó, tem a mesma razão proparoxítona. Países, em tese, pela posição do acento, é uma paroxítona. No entanto, países segue um caso especial, que é uma regra especial, regra do hiato. Apesar do acento estar na penúltima sílaba, ela não é acentuada por ser um hiato. Desculpa, ela não é acentuada por ser uma paroxítona, e sim por ser hiato. A regra do hiato é quando 2 vogais vão ficar em sílabas separadas. Então, você pega lá a palavra países, em que você tem o hiato formado pelo iis ou pelo uus. Então, ó, hiato, vou colocar aqui em vermelho. Países é hiato. País também é hiato, certo? Então, país é hiato. Você faz a separação, ó, país. Entendeu? Então, aqui, ó, regra diferente. Quando você pega aqui, ó, a palavra também, a palavra Ceará,
a palavra usá-las, veja que o acento está na última sílaba, ó. Oxítono terminado em A, oxítono terminado em A, oxítono terminado em EN. Então, essas três forminhas aqui, elas são equivalentes. Eu tenho oxítona, né? Regra da oxítona. Edson, mas país, o acento não está na última sílaba? Está. País não segue a regra das oxítonas, até porque, ó, oxítona é A, E, O em ENS, entendeu? Então aqui é a regra do hiato. A mesma coisa acontece com baú. Baú não é acentuado por ser oxítona, e sim por ser um hiato. Entendeu? Por ser um hiato. Esse tem aqui, gente, ele entra como acento diferencial. Ele não é um monossílabo, ele não é acentuado por ser um monossílabo, não. Ele é acentuado por ser um acento diferencial. Acabamos de ver em questões anteriores, tem e vem sem acento é singular, tem e vem com acento é plural. Esses três aqui, ó, só, mês e a, é a regra dos monossílabos. Que regra é essa, Edson? Mono é aquele que possui uma única sílaba. Você vai acentuar os monossílabos que terminam em A, E, O. Então, a palavra fé, por exemplo, é um monossílabo que termina em E. Então, a resposta da questão 10 é letra B, em que deficiência universitária, frequência e área é uma paroxítona que termina em ditongo. Então, ó, lembrando que é ditongo é o encontro de uma semivogal mais vogal ou de uma vogal mais semivogal. Revisa isso aí, ó. Deficiência universitária, frequência e área. Geralmente, pessoal, o ditongo na acentuação é um ditongo crescente. 90% das palavras que são acentuadas por esta regra, paroxítono terminado em ditongo, frequentemente o ditongo é crescente. Felizmente, não vou ter mais tempo para falar sobre isso, mas fica aí a seu critério revisar, aprofundar os estudos, faça a sua parte que eu também estou fazendo a minha daqui. Tá bom, gente? Então é isso.